O mercado de aquicultura tem crescido no Brasil e produtores rurais têm aderido à atividade. É por isso que a Emater DF trouxe para a AgroBrasília diferentes modalidades para poder apresentar aos produtores. Eu vou conversar com Adalmir Borges, ele é coordenador de aquicultura da Emater DF. Adalmir, como que é o cenário da atividade aqui na região? A aquicultura é uma atividade nova na região, mas que vem crescendo a cada ano. Nós temos um grande mercado de consumo de pescado aqui no Distrito Federal. Brasília, né, é o terceiro maior mercado de consumo no Brasil, e essa atividade vem despertando o interesse dos agricultores, dos produtores rurais da região. E como que é o investimento para o produtor que quer iniciar nessa atividade? O produtor que ele se interesse em iniciar a atividade, a primeira coisa que ele tem que verificar é sobre o potencial que ele tem na propriedade, né? Disponibilidade de área, disponibilidade de água, né? E em cima dessas condições que ele tem na propriedade, né, nós da Emater podemos indicar qual o melhor sistema de criação. Por isso que o investimento pode variar um pouco. Se é um sistema mais extensivo, que vai aproveitar reservatórios de irrigação já existentes na propriedade, viveiros escavados já existentes, o custo é mais baixo. Agora, se ele vai entrar com uma estrutura nova de produção mais intensiva de peixes, com tanques de geomembrana, com viveiros cobertos por estufas agrícolas, então o custo inicial de implantação é um pouco mais alto. Por isso que cada caso, né, tem que ser avaliado. E falando um pouco sobre esse planejamento, isso também vai variar com a espécie de peixe que ele vai trabalhar? Esse planejamento também pode alterar para poder fazer as adequações na fazenda? Sim, sim. É importante também ele definir qual a espécie que ele vai criar, né? No nosso caso aqui na região, o principal peixe que é criado, que é produzido nas fazendas aqui é a tilápia. Então esse é o peixe que ele apresenta um mercado melhor, uma maior facilidade de produção também e um menor custo de produção. Em relação a esse mercado, os produtores conseguem vender aqui na região mesmo, conseguem mandar também para outros estados? Como que funciona essa questão da comercialização para o produtor? No caso do pescado que é produzido aqui no Distrito Federal e na região do entorno, né, o maior mercado é o próprio Distrito Federal. Então nós temos uma demanda muito grande, né, de consumo, e a produção ainda é baixa, né? Então a produção daqui da região acaba ficando aqui na região mesmo. Ela é comercializada diretamente ao consumidor final através de feiras, né, Pesque Pagues, e também a gente tem uma cooperativa que está operando o mercado do peixe na Ceasa, que compra a produção da região. E essa cooperativa, eu estive presente na inauguração, auxiliou também o produtor a escoar essa produção de maneira mais fácil? Como que está sendo essa realidade hoje? No caso da cooperativa do mercado do peixe, ela faz uma programação, então ela planeja a busca, né, do peixe. Então, na realidade, quando o produtor vende o peixe, né, a cooperativa mesmo lá do mercado do peixe é que vai buscar na propriedade, né? Então esse escoamento é facilitado porque ele vai direto da produção para a unidade de beneficiamento de pescado. O senhor é um especialista, né, em falando desse assunto, o coordenador da Emater, para um panorama mais nacional. Como que o senhor vê a atuação da aquicultura nesse panorama mais nacional? A aquicultura é uma atividade que ela vem crescendo, né, num percentual bem acima das outras atividades, principalmente a criação de tilápia, né? Nós também temos a criação de peixes nativos, mas essa vem crescendo um pouco mais lento, mas principalmente a tilápia ela vem crescendo bem rápido ao longo desses últimos anos, né? E o mercado vem se abrindo cada vez mais. E aí no mercado, falando na questão nacional, existe essa possibilidade de também exportação. Então a tilápia que é produzida hoje no Brasil, ela já passa a ter mercado em outros países, né? Hoje o Brasil atualmente é o quinto maior produtor de tilápia no mundo, né? Então isso abre possibilidades para ser um produto de exportação. E a tilápia, sendo esse produto de exportação e tendo uma maior aderência dos produtores rurais, ele é porque é um peixe mais rústico, é mais simples o manejo? Por que é essa maior adesão? Na realidade, essas características que você falou, né, é um peixe que está mais adaptado à produção em cativeiro, né, nas fazendas, né, e é um peixe que já vem passando por um processo de domesticação, né, ou de melhoramento genético que ainda não existe em outras espécies nossas nativas, né. Então, por isso é essa facilidade, tanto no pacote de tecnologia
de produção desse peixe, como também no acesso aos insumos, né? Seja na forma jovem, né, que a gente fala é o alevino, né, que é o filhote de peixe que as pessoas precisam comprar para iniciar o processo de engorda, né, como também no pacote tecnológico das rações, né, adequadas para essa espécie. Então a tilápia ela acaba se destacando do ponto de vista das qualidades do peixe, do melhoramento genético que já vem sendo feito nessa espécie, né, e o próprio potencial de produção dele e também essa possibilidade de fazer um filé livre de espinhas. E para quem está iniciando nessa atividade ou quer começar, quais são as dicas que o senhor pode deixar de orientações para esse produtor? Então, como eu já disse, inicialmente ele tem que identificar qual o potencial que ele tem na sua propriedade, né? E qual que é a expectativa que ele tem também da atividade. Então, porque toda atividade ela tem um retorno já previsto, né? E na maioria das vezes, esse retorno, ele é um retorno, no caso da produção de peixe, é um retorno muito bom, no entanto, depende da escala de produção, né? Então, na realidade, o produtor ele tem que adequar essa questão do potencial que ele tem de produção para poder ter essa previsão também da quantidade de peixes que ele vai conseguir produzir em cada ciclo, né? E também da tecnologia que ele vai adotar, seja a tecnologia de produção mais intensiva ou uma tecnologia de produção mais extensiva. Falando sobre a AgroBrasília, o que a Emater, o departamento, né, de aquicultura, vem para poder apresentar para o produtor rural aqui da região e também para os demais visitantes? Aqui no circuito de aquicultura, né, a gente gostaria até de fazer um convite, né, para que você vindo no AgroBrasília, você venha conhecer o nosso circuito aqui de aquicultura. A gente está demonstrando algumas inovações tecnológicas do produzir mais peixe utilizando uma quantidade menor de recursos. Então a gente está mostrando tecnologia de produção de peixe em viveiros escavados, em viveiros revestidos, em tanques de geomembrana, em tanques de ferro-cimento. E associado a essas estruturas de produção, a gente também está demonstrando sistemas de aeração. Então nós temos aeradores aqui, tipo chafariz, aeradores por sistemas de bicos injetores, aeração por mangueiras porosas, né? Então a gente tem várias estruturas aqui, ou instalações para a produção de peixes. E associado a isso, alguns sistemas também de recirculação com produção de peixes em bioflocos, a integração da produção de peixes com a produção de vegetais, que é a aquaponia, né? E a gente também está trabalhando, incentivando o potencial que existem nos reservatórios de irrigação, que existem na maioria das propriedades que trabalham com hortaliças e às vezes grãos irrigados também, ou seja, a utilização desses reservatórios para a produção de peixes. Ou seja, buscando a otimização de todo o sistema produtivo do produtor rural. Isso, né? Então, principalmente na questão da água, né? Que a água já é utilizada na irrigação. Então, antes da água entrar no ciclo da irrigação, ela pode ser utilizada também para a produção de peixes.